Olá, boa noite. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Hoje vai receber a doutora Bruna Giusto, reumatologista, que vai conversar com a gente sobre vasculite e policondrite recidivante. Uma alegria, um prazer. Estamos aqui aguardando. Começa às 19 horas e nossos amigos estão chegando. Oi, Rose. Vocês me ouvem bem? Me dê um retorno, por favor. Olá, Dani. Vocês me ouvem bem? Por favor, eu tô com um fone de ouvido? Alguém pode me dizer? Jaque, Rose. Oi, gente. Que bom ter vocês aqui. Vamos aguardar a doutora Bruna. Vamos ver aqui. O som está ótimo? Ai, que bom, obrigada. Que bom. Eu tô com fone de ouvido e eu nunca sei se ele funciona direito. Hoje o tema é um tema super importante para a gente, para todos nós com policondrite recidivante, e digo mais, para pessoas com doenças autoimunes. Há uma relação entre vasculite e algumas doenças autoimunes, e a policondrite é uma dessas doenças que nos dizem os especialistas tem relação é da família das vasculites. Então hoje a gente vai compreender um pouco mais acerca do que é vasculite, de que forma essa vasculite tem implicações na policondrite e vice-versa, como reconhecer os sintomas, como saber distinguir um sintoma do outro, de que maneira essa relação se dá, como é feito o diagnóstico. Enfim, nós temos várias questões aqui. A doutora Bruna, muito gentil, tem nos acompanhado aqui pelo Instagram, nas redes sociais, e muito gentilmente se dispõe a nos trazer esclarecimentos sobre isso. Muito bem, que bom todos aqui. Vamos ver. Aguardando, ela deve estar chegando. Ai, que bom. Melina. Oi, gente. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ainda não. Oi, querida Melina. Oi, querida. Ju. Oi, Ju. Estamos aqui aguardando a doutora Bruna Giusto. Boa noite, querida. Boa noite, Cacá. Karina. Boa noite. Ainda não. Oi. Vamos aqui aguardar. Coloquei aqui o logo do nosso folder. Vamos ver quem mais aqui que está entrando. Muito bem-vindos todos, muito bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Ao longo da live, façam perguntas. Ela entrou. Doutora. Pronto. Oi. Oi, querida! Olá.
que coisa boa! Muito obrigada, doutora. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Um prazer muito grande vê-la aqui, recebê-la. Já temos aí alguns amigos nossos aqui presentes. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Tenho o prazer de estar recebendo com muito carinho a doutora Bruna Justo, reumatologista líder no Hospital AC Camargo, líder da equipe de reumatologia do Hospital CEPACO de avaliação intra-hospitalar, entre outras coisas. Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz. Nós ficamos muito honradas, doutora. Doutora, a gente pensou em fazer assim, ir fazendo algumas perguntas e a senhora indo respondendo, as pessoas aqui também podem fazer algumas perguntas e a gente vai passando. Perfeito. Um pouquinho antes de 1 hora eu costumo sinalizar, porque o Instagram costuma cortar, né? Cortar a gente do nada, né? Isso. Para os que não me conhecem, eu sou a Solane Carvalho, sou a criadora e fundadora do Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Temos um grupo que está crescendo, estamos em todas as redes sociais, temos um site. Ao final também, doutora, se a senhora quiser deixar seu site, suas coordenadas, tá bom? Perfeito, deixo sim. Também estou total disponível para quem quiser me seguir, mandar mensagem por lá, direct, sempre que eu olho eu respondo. Que bom, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. O tema hoje é um tema extremamente importante, que é vasculite e policondrite recidivante. Então, doutora, a gente pensou em começar perguntando, afinal, o que é vasculite e qual a sua relação com a policondrite recidivante? Então, vamos lá. Essa pergunta é muito boa, né? Porque realmente é uma doença que não é conhecida, né? Se você fala para alguém na rua, tenho vasculite, a pessoa vai ficar te olhando, né? Sendo que, o que isso significa? Então, da mesma forma que a amidalite, a inflamação da amígdala, né? Sinusite, a inflamação dos seios da face, vasculite é a inflamação dos vasos. O it significa inflamação. Então, são doenças que inflamam os vasos do nosso corpo. E a gente tem vasos de médio calibre, pequeno calibre e grande calibre. Então, assim, tem doenças que gostam de inflamar mais os grandes, tem vasculite que gosta de inflamar mais os médios, tem as que inflamam mais os pequenos e tem as que inflamam todos, né? Então, geralmente, vasculite são doenças que têm essa capacidade de inflamar vasos, causando aneurisma, trombose, por onde passam, sintomas de febre, de cansaço, de perda de peso. E aonde ele vai atuando nos órgãos, vai dando sintoma naqueles locais, né? Sim, sim. Os sintomas relativos a um processo inflamatório em vasos sanguíneos, né, doutora? Exatamente, exatamente. A gente ouve falar, inclusive, que a policondrite recidivante é uma patologia da família, né, das vasculites. Ela pode se manifestar com vasculite, né? A gente ouve falar que, inclusive, assim, por exemplo, na revista de pediatria do Estado do Rio de Janeiro, da SOPERJ, a gente ouve a seguinte afirmação: a policondrite é uma vasculite multissistêmica rara. Então, nós sabemos que, por exemplo, essa vasculite pode se manifestar com sintomas, né, de perda auditiva, inclusive, né? Doutora, o seu vídeo está cortando seus olhos. Ah, é? Se puder... agora sim. Agora sim. Então, doutora, assim, sintomas... Isso, você tinha perguntado, né, sobre por que a policondrite tem relação com a vasculite. É isso que você falou, ela é muito rara, ela atinge 3,5 pessoas para cada milhão anualmente. Sim. Então, assim, é muito, muito rara mesmo. Atinge geralmente entre 30 e 40 anos, homem e mulher é igual a relação, né? Não tem preferência por sexo. E o que a gente sabe da policondrite é que ela pode ser primária. O que isso significa? Ela pode aparecer sozinha, porque ela aparece, ou ela pode aparecer conectada a outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus e também as vasculites ANCA-associadas, que a gente chama, que são as granulomatoses com poliangiite, né? E a granulomatose com poliangiite eosinofílica, que são as antigas Wegener e Churg-Strauss, que a gente não usa mais esses nomes hoje em dia,
mas eram reconhecidas assim antigamente, né? Sim, sim. Nós fizemos uma live com as pessoas, uma paciente da granulomatose, a gente mantém um contato, até porque é diagnóstico diferencial, né, doutora? Exatamente. Não só É diagnóstico diferencial, mas também pode ser conjunto, né? 30% das policondrites Sim. recidivantes, elas aparecem em conjunto com as vasculites. Então, tem essa relação muito próxima. Qual que é a diferença da policondrite que chama atenção para o diagnóstico, né? Tem um exame de sangue? Não. Assim, tem um exame de sangue teste até. Mas o que é importante? São os critérios clínicos. Então, é como você falou, é uma doença que gosta de cartilagem. Então, vamos pensar onde que tem cartilagem, né? Na nossa orelha, nessa região aqui de cima. Aqui não tem, por isso que geralmente ela faz uma inflamação de toda essa região e poupa o lóbulo, né? Geralmente, que é diferente de um brinco, de todo o resto que acaba inflamando essa região. Nariz. Exatamente. Que tem cartilagem também, então vai tendo erosão principalmente dessa parte. E pode acontecer em cela, né? Que é quando acontece sim. do nariz. E a gente também pode ter essa inflamação de cartilagem, que esse é o mais importante da policondrite, de via aérea, né? De traqueia. Traqueia, né, doutora? De laringe. Traqueia. Então, isso nós temos várias pessoas assim. A gente temos vários no nosso grupo. Assim, pensou em policondrite, tem que pelo menos excluir que tem doença nessa parte, né? Porque é a parte mais grave que pode levar a problemas, assim, digamos. Então, assim, o que tem no sangue em estudos? Existem anticorpos contra o colágeno. A gente consegue ver isso na doença, porque colágeno forma cartilagem, né? Mas só 50% das pessoas têm isso, e são anticorpos que são em testes, não é dosável em qualquer laboratório. Então, a gente não usa, normalmente, exame de sangue comumente, né? Para diagnóstico da policondrite. É muito clínico mesmo. Eventualmente, ela falou que pediu um ANCA, né? A gente pede um ANCA. Tem uma pergunta aqui dizendo assim: doutora, atendi um paciente com dor na cartilagem da orelha noturna, de evolução há 1 a 5 anos, sem deformidade ao exame físico. Pedi uma ressonância de pavilhão auricular. Este é o exame correto para afastar o diagnóstico? E o outro, aí aqui é a Melina, do nosso grupo, fiz exame de ANCA, deu negativo. Só esse exame serve para o diagnóstico da vasculite? Perfeito. Vamos lá. Respondendo a espondiloartrite, né, que ela perguntou ali, o que acontece? Pode ser policondrite? Pode, porque a inflamação ela pode ocorrer, né, mais à noite ou durante o dia, e ela pode passar sozinha, sem a gente fazer tratamento nenhum. Qual que é o problema de fazer o tratamento? É que isso vai recorrer cada vez mais e, eventualmente, vai levar a lesões sequelares. Que bom que ele ainda não tem, né? Porque está no momento melhor de tratar. A ressonância vai ajudar muito? Não. Pode ser que venha inflamação, mas vai ser inespecífico, né? Você não vai conseguir fechar o diagnóstico de policondrite com a ressonância, não tem nenhum achado específico. Qual que é o exame que, assim, é mais específico? É uma biópsia. Mas nem sempre precisa da biópsia, né? A gente consegue pelos critérios clínicos ou por teste terapêutico, né? Faz anti-inflamatório, melhora, avalia se vai ter uma nova crise. E aí a Melina falou do ANCA, né? Que deu negativo. Sim. Por que a gente pede o ANCA? Ele é muito específico, principalmente o ANCA-C, que é o C-ANCA, na granulomatose com poliangeite. Então, quando a gente pede esses exames, a gente pede pensando que a policondrite está associada a essas outras doenças, que ela não está vindo sozinha. Porque a policondrite em si não costuma ter ANCA positivo, ela por si só. Geralmente é porque está associado a essas outras vasculites. Aí o tratamento muda, né? Muitas vezes fica mais agressivo. É verdade, doutora. E a senhora está falando das comorbidades, dessa vasculite secundária. A gente observa muito isso no grupo, assim, o número de pessoas com policondrite e outras patologias, geralmente autoimunes, associadas é muito grande. É muito grande, realmente, né? A senhora lembrou aqui da policondrite com granulomatose. Nós temos pessoas no grupo assim, né? Então, isso a gente vê no nosso grupo ali, na vivência com o grupo, né? Então, doutora, por exemplo, uma pergunta nesse sentido é assim, alguém perguntou, posso desenvolver vasculite ou nem sempre a policondrite vem com comorbidades? Ou seja, necessariamente, né? Exato. Pode ser que não. Pode ser que você tenha só a policondrite de cartilagem, só inflamação na orelha. Tem muita gente que só tem orelha.
e vai ter isso pro É resto da verdade. vida, né? Ou só a orelha, nariz, e pode não ter outras manifestações. A vasculite não é necessária, mas em 30% dos casos a gente sabe que está associado. Então, quando que a gente começa a suspeitar? Quando a gente começa a ter sintomas mais parecidos com as granulomatoses, né? Que são sintomas de vasculite. A gente começa a ter problemas pulmonares, problemas renais, artrite, manifestações mais que a gente chama de sistêmicas, ao invés de localizadas. Aí a gente já precisa desconfiar que possa ter uma vasculite, né? Trombose, aneurismas. É verdade, doutor. E a gente sabe que as pessoas com policondrite, por exemplo, tem também muita inflamação em árvore brônquica. Nós temos vários pacientes assim. Aqui tem uma pergunta. Doutora, a biópsia deve ser feita quando a orelha está com inflamação ou mesmo sem inflamação é possível obter o diagnóstico através da biópsia? O melhor é quando tem inflamação ativa, com certeza, tá? Mas dependendo do caso, se já é uma coisa crônica, né? Se já tem deformidade, aí pode ser que também a biópsia funcione. Olha, alguém está me pedindo, Sol, suspenda um pouquinho a sua câmera para te vermos melhor. Ah, tá melhor agora? Pra mim tá ótimo, não sei se tá cortando pra ele. Pois eu também tô me vendo toda. Tá, melhorou, gente? Qualquer coisa vocês me falem aí, por favor, tá? Ó, a Jaqueline Deixa eu ver perguntou. aqui. Meu ANCA CIP é negativo, mas tenho tido muito sangramento nasal. Isso é sintomático da policondrite? A Jaque tem policondrite, tá, doutora? Sim. É do nosso grupo. Sim, Jaque. A Jaque é uma fofa, ela manda mensagem direta, adoro ela. Pode sim, porque o que acontece? Você, quando tem a destruição da cartilagem, você também tem alteração dos vasos, né? Pode destruir vasinhos, pode inflamar. Então, você pode ter epistaxe sem necessariamente ter uma vasculite local, só por conta de destruição mesmo, de machucar. De cartilagem. Então, isso de cartilagem, né, doutora? Exato. Eu mesma já tive, sim, também, assim, eu sei como é, eu sei exatamente o que ela está falando. Doutora, uma pergunta que está assim, ó, alterações vasculares em membros inferiores em pacientes autoimunes são referência para atendimento por angiologista ou reumatologista? Nós temos um paciente que infelizmente perdeu uma perna e agora perdeu a outra, doutora. Ele, inclusive, está hospitalizado, infelizmente. E eu perguntei a ele, ele disse que o diagnóstico foi vasculite. Assim, a vasculite, aí nesse caso é uma trombose? Então, vamos lá. Existe assim, quando o paciente é reumatológico, né, sabidamente, qualquer alteração vascular é muito importante ser vista pelo reumatologista. Não que o angiologista não tenha capacidade, mas ele não está acostumado com a doença causa, né? Ele está muito acostumado a resolver o problema. Então, muitas vezes ele acha assim que tem que operar, digamos assim. E uma doença reumatológica em atividade não pode ser operada, não pode ser mexida, porque isso só piora mais ainda, você só expõe mais. Por que a policondrite acontece? Porque a gente crê, né? Porque não tem um fator ainda assim, é por isso que acontece. A gente sabe que tem um gene, que é o HLA-DR4, e a gente desenvolve, parece que teve traumas, ou na face ou local, que fazem material exposto, cartilagem, ir para a corrente sanguínea, e o seu corpo enxerga aquilo como algo ruim e ataca. Então, quando a gente faz uma cirurgia, quando a gente faz alguma cirurgia de correção, a gente tem que ter certeza que a doença está controlada. Porque a gente vai jogar material no sangue, a gente vai provocar aqueles anticorpos. Então, assim, por isso que não é tão recomendado. Então, a vasculite, quando ela dá em membros inferiores, como é que a gente tem que identificar? Geralmente da lesão na pele, da púrpura, são pintinhas, que gostam de ficar mais embaixo, roxinho. E por conta da gravidade, elas ficam lá embaixo. Geralmente dá dor também, uma dor em queimação, pode dar neuropatia. E geralmente o pé vai ficando branco, roxo, você vê que tem problema de circulação. A coloração. Exato. Então, assim, o tratamento primeiro é anticoagulação? Não, é tratamento da vasculite. É tratar a vasculite. Entendi. De corticoide. Você tem que acabar com a inflamação rápido. Então, o que salva esses pacientes é corticoide. E muitas vezes o angiologista vai dar anticoagulante, não vai dar corticoide, porque ele não está acostumado, né? Ele vai achar que é uma trombose, ele vai anticoagular, mas não vai resolver totalmente o problema. Ele não está vendo a doença de base, né, doutora? Exatamente, ele está vendo só aquele problema pontual.
Aqui uma pergunta, qual a ligação entre, eu acho que a gente até já falou sobre isso, né? Qual a ligação entre a vasculite e a policondrite recidivante? A gente falou um pouco já sobre isso, né? Alguém aqui perguntou, doutora, como diagnosticar a síndrome de BC, né? Com exames para vasculite negativo, porém paciente sintomático. Perfeito. Assim, BC é aquelas aftas, né? Ela é uma vasculite daquelas que acometem todos os tipos de vaso, pequeno, médio e grande. O diagnóstico de BC é clínico. Ele também não tem nenhum exame específico, nem biópsia. Então, a gente precisa fazer critérios clínicos. Então, precisa buscar úlceras de repetição oral ou genital. Precisa procurar lesão de pele, como foliculite. Muitos têm manifestações neurológicas, trombose do sistema nervoso central, convulsão, epilepsia, dor de cabeça forte. Então, a gente tem que ir atrás de critérios clínicos mesmo, tem que caçar. Por isso que eu falo que reumato é muito investigativo, né? A gente precisa sentar e conversar. A história do paciente é mais importante que qualquer outra coisa na reumatologia. Muito mais que exame. O exame, ele tem que ser complementar. Eu desconfio clinicamente de uma doença e aí eu peço um exame para me ajudar. Porque se eu começar de trás para frente, pedir todos os exames que existem na reumatologia, eu vou me embolar. É verdade, né, doutora? E considerar todas essas questões que a senhora falou, diagnóstico diferencial, comorbidades, né? Às vezes é um labirinto, né? Exato. A gente vê que até para os médicos né? E como a gente está falando de uma doença muito rara, pouco estudada, pouco vista, né? Isso muitas vezes, o subdiagnóstico, infelizmente, e o diagnóstico tardio são muito comuns, né? Na policondrite. Daí a gente trabalhar tanto para divulgar a patologia, né? Para tirá-la um pouco dessa invisibilidade, né, doutora? Não, e você está certíssima, Sol. Porque se você para pensar, a gente fica naquela, é raro ou é subdiagnosticado, né? Com certeza, porque com certeza. Porque a pessoa que tem inflamação na orelha de vez em quando, aquilo passa sozinho, muitas vezes ela não vai procurar ajuda por conta disso, né? Então a gente fica... Não vai. Só vai quando o quadro é grave. Então acaba que a gente fica com a impressão que a doença é grave, né? Porque quando vai... É verdade. E fica com a impressão que é muito rara. Sendo que, na verdade, a gente não tem essa certeza, né? Com certeza, doutora. Quando eu criei o grupo, foi justamente porque me disseram assim, você não vai encontrar ninguém. Eu falei, não, eu vou encontrar sim. Porque existe um círculo vicioso que diz assim, essa doença é rara, então eu estudo pouco. Eu olho pouco para ela, mas quanto menos eu estudo e menos eu olho, mais invisível ela se torna, né? Perfeito. Então é um círculo vicioso que a gente tem que romper, né, doutora? Ó, quando a policondrite ataca as cartilagens da costela, ela causa queimação no local. Uma dor queimando quer dizer que está inflamado? Sim, perfeito. Qual que é outro lugar né? que tem cartilagem? É na condrite aqui costo-condral, né? Que a gente tem onde a costela se liga. Sim. Então, tanto até de apertar pode causar inflamação e pode dar essa dor em queimação muito, muito importante, né, no local. E isso significa, sim que está inflamado. Sim. Doutora, olha, outra pergunta. Meu esposo tem psoríase, mas antes eles disseram que era eczema pulmonar, eu acredito. Essa doença tem cura porque o corpo do meu marido é todo cheio de lesões há 2 anos já, nunca melhorou. Eczema numular é uma doença dermatológica que dá uma alteração de pele. Pode ter várias causas. Pode ser medicamentosa, pode ser primária, pode ser alérgica, pode ser autoimune. Não tem cura, tem remissão. É que nem as nossas doenças autoimunes, né? Elas nunca curam, mas elas podem ficar quietinhas com o tratamento. Eu aconselho você a procurar uma dermatologista especialista em vasculite, eczema, porque é uma parte mais complicada da dermatologia. Não é todo mundo que faz. Doutora, as alterações, os sintomas de dor no ouvido e tal, e as pessoas vão ao otorrino, é muito frequente isso, as pessoas vão lá, o otorrino olha e diz, não tem nada no seu ouvido, e as dores são intensas, e às vezes temos pessoas já com surdez total, né? Surdez, diminuição de audição, em várias condições. Essa condição é uma vasculite? É causada por uma vasculite? Pode ser causada por 2 motivos. A gente tem 2 causas de surdez. A gente tem uma causa que a gente considera de condução mecânica, que é, por exemplo, dependendo do grau da deformidade, né, do desabamento da cartilagem, a gente pode ter obstrução mesmo local, e isso pode dar uma surdez, uma redução.
mas também existe a surdez neurosensorial, que é uma surdez em envolvimento de vasos e nervo. E nesse caso é uma vasculite sim, e pode acontecer uma parte dos pacientes com policondrite recidivante, geralmente os que têm associação com ANCA. As vasculites ANCA acontece mais, porque elas também causam isso. Doutora, bem frequente no grupo as pessoas se queixarem muito de dor no ouvido, sem esse desabamento de orelha, porque a gente sabe que quando é uma inflamação após a outra, inclusive o canal auditivo estreita, né? Exatamente. E aí pode causar surdez, mas a gente vê pessoas se queixando de perda auditiva sem a redução desse canal auditivo. Porque Então pode causar as duas, tanto a neurosensorial, que é esse tipo nervosa, quanto a condutiva, que é por desabamento. É verdade. Olha, alguém aqui tá dizendo que amanhã eu vejo o resto, a conversa é muito interessante, mas já está tarde, ela é de Portugal, muito bem-vinda. Olha aqui, ele está no Hospital São Paulo desde o início, a melhora é coisa pouca, alguém aqui falando do esposo, né? Doutora, aqui falando sobre surdez, alguém perguntou, na policondrite recidivante, sequelas como a surdez podem ser revertidas? O uso de implante coclear pode ser uma opção? Vamos lá, eu até fui, com essa pergunta que você me fez, foi muito interessante, né, Sol? Fui atrás. Porque que acontece? Como a gente tem muito pouco paciente com policondrite recidivante, tudo que acontece, né, nessas doenças, a gente tem que ir atrás de relato de caso. Então, não é uma evidência tão grande na medicina, porque como é muita pouca gente com a doença, a gente não tem trabalhos grandes, né? Não tem grupos grandes que botaram implante, que botaram aparelho, nada disso. Então, a gente vai por relatos de caso. Eu procurei alguns relatos e eu vi que o implante coclear funciona. O implante. Que bom. O aparelho não, mas é uma coisa difícil de fazer, né? Tipo, não é tão fácil, o acesso também é difícil, não é todo médico que faz, até porque quando tem as deformidades, né? Fica um pouquinho mais difícil também o procedimento, mas existem casos de sucesso que deu certo o implante coclear. Eu mesma conheço pessoas com surdez, eu sou cadeirante, né, doutora? Não sei se a senhora sabe, eu tenho sequela de poliomielite, além da policondrite, e então eu trabalhei muito com grupos de pessoas com deficiência e tem pessoas com surdez que têm implante coclear e realmente ficam bem, né? Ajuda, né? Ajuda um pouco, né? Ajuda sim, com certeza. E vale a pena, né? Porque é qualidade de vida. Agora, o aparelhinho, né? Aquele aparelho só que amplifica, ele só vai servir quando o problema é de condução, quando é desabamento, fechamento do canal. Porque aí ele amplifica. Sim. Se for um problema neurológico, ele não vai adiantar. Que pena, doutora. Então, o que se tem que fazer é trabalhar muito para que essa sequela não chegue atrás. Não aconteça, né? Não aconteça, ser bem rápido. Vamos ver aqui, tem uma questão aqui, por favor. Boa noite, doutora. No maxilar, é uma característica apenas da policondrite ou acontece nos outros tipos de a dor no maxilar? Pode acontecer. Que acontece também em outros tipos de vasculite. Olha, para te dar exemplo, acontece na policondrite, mas acontece também na vasculite de células gigantes, que é a arterite temporal, que é um ramo que pega essa parte da dor, na mastigação, né? Pode acontecer na artrite reumatoide por inflamação articular também. Então, pode sim. Sim. Com certeza. Pode acontecer, né, doutora? Olha aqui, doutora, agora passando um pouquinho para policondrite mesmo, que é algumas perguntas que as pessoas fizeram, perguntaram assim, a prescrição de imunobiológico, né, está reservada aos casos refratários? Qual a eficiência desse tratamento? Perfeito. Sim. Medicamentos biológicos. Está reservada a casos refratários. Como é que a gente faz o tratamento, né? Quando é só inflamação de locais como orelha, nariz, uma coisa local, a gente pode usar anti-inflamatório normal, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que é o ibuprofeno, cetoprofeno, esses meloxicam. Se não dá certo, a gente pode usar o corticoide ou a dapsona também, são remédios. Mas quando a gente começa a ter manifestações mais graves, né, como a parte de surdez, a parte respiratória, ou renal, ou vasculite sistêmica, aí a gente já começa a partir para imunossupressores mais importantes. E aí começa metotrexato, ciclofosfamida, todos os outros medicamentos, mas o biológico entra quando esses principais não funcionam. Né, na falha, porque a gente não tem trabalhos grandes com policondrite recidivante para comprovar que realmente funciona
Se você for ler a bula dos remédios, eles não estão aprovados para policondrite recidivante. São relatos de caso, mas a gente vê melhor. Doutora, que inclusive a policondrite recidivante, infelizmente, por ser muito rara, ainda não tem protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS. É uma das nossas lutas. Eu estou atualmente num grupo de trabalho da Frente Parlamentar, junto com mais de 200 associações de doenças raras, e a gente está levando essa reivindicação assim, de uma forma bem intensa, porque a gente entende que a policondrite tem que ter um protocolo clínico, né? Inclusive para ter direito a acesso a esses medicamentos dentro da rede de atenção à saúde, né? Doutora, aqui tem uma pergunta que é bem recorrente no nosso grupo, que foi uma questão que a gente lá no grupo viu, ficou todo mundo assim, dor no couro cabeludo, no escalpo. Isso foi relatado por várias pessoas, eu sou uma das que sente, assim, não é bem dor, uma extrema sensibilidade. Aí alguém falou, isso pode ser vasculite. Tem alguma relação, doutora? Pode. Tem relação, sim. O que acontece? A própria arterite temporária, a vasculite sistêmica, que comete mais mulheres, ela dá inflamação desse ramo. E as outras vasculites também podem dar. E esse ramo, ele inerva o couro cabeludo. Então, quando está inflamado, dá essa sensibilidade que não pode nem relar a mão, né? Que o pessoal fala. Eu sinto isso. Não pode nem pensar em pentear cabelo, né? Nada disso, não chega nem perto. Nada. Então, tem tudo a ver com vasculite em atividade. Então, tem que prestar atenção. Então, devo ter permanente. Doutora, aqui, olha, peraí. Aqui, alguém falou de rouquidão. Não, eu tenho um abafamento no ouvido e apareceu uma rouquidão, é a Magda. Tem alguma ligação com a policondrite? Tem, e vamos falar que isso é muito importante, né? Isso é um assunto que tem que ser sempre alarmado nos pacientes que têm policondrite. A rouquidão tem tudo a ver e é um sintoma que a gente chama de sintoma mais... que a gente tem que prestar mais atenção na doença como um todo. Porque a doença também inflama as cartilagens da nossa traqueia, da nossa laringe. Sim. E isso pode causar um desabamento. Quando a gente vai tirando a cartilagem, a gente vai causando um desabamento da traqueia, uma alteração de prega bucal. Então, um sintoma precoce é a rouquidão. Se não trata, né, e vai deixando para lá, pode acontecer realmente uma doença chamada traqueomalácia, que é quando tem essa deformidade da traqueia. E quando você respira fundo e solta o ar, ela pode colabar e fechar. E isso dá uma falta de ar absurda. Nós temos caso. Né? Nós temos casos de pessoas com traqueostomia no nosso grupo. O nosso grupo, doutora, olha, ele é muito variado. Nós temos pacientes desde os mais brandos, que tiveram apenas uma manifestação na orelha e nunca mais, até pacientes assim com uma complexidade maior, vamos falar assim. Exatamente. E isso varia em todas as doenças reumatológicas, né? É o que eu falo. O lúpus é sempre igual em todo mundo? Não. O lúpus pode ser só de pele numa pessoa e pode ser de sistema nervoso central, rim em outra. A policondrite é a mesma coisa. Pode ser só a orelha? Pode. É a mesma coisa, né? Pode. É verdade. Olha, alguém perguntando, a gente até já, acho que já falou, mas é a pessoa perguntando, doutora, um momentinho aqui, por favor. Doutora, pode acontecer da doença só atacar as orelhas? E a outra perguntou aqui, doutora, volta a falar da fibromialgia. Eu acho que ela achou que aqui era fibromialgia. Leidinha, a gente vai falar sobre fibromialgia, mas hoje é outra doença, é policondrite. Mas tem a live de fibromialgia lá, se você quiser assistir. Doutora, a ciclofosfamida e outros imunossupressores servem para parar a doença ou somente para a retirada do corticoide? Eu queria saber se tem algum remédio específico para a policondrite. Perfeito, essa pergunta é muito boa. Serve para as duas coisas, tá? Serve tanto para parar a doença, como serve para tirar o corticoide. A ideia é justamente essa. O que acontece? É poupar, né, doutora? Poupador, né? Exatamente. Quando a gente tem uma manifestação grave de qualquer doença autoimune, por exemplo, falta de ar, rouquidão, né? O que a gente tem que fazer no desespero? É o corticoide. Porque ele é um medicamento que vai agir mais rápido e vai pisar no freio. Eu sempre brinco, é puxar o freio de mão. Ele vai parar a doença. Só que pode usar corticoide para sempre? Não. Por quê? Porque ele tem muito efeito colateral. Ele aumenta colesterol, aumenta a pressão, diabetes, ele faz você ter catarata, osteoporose, glaucoma e por aí vai. É verdade. É um medicamento muito ruim. Nesse sentido, né? É preciso no momento, mas depois a gente tem que pensar em tirar ele.
E aí, como é que a gente tira Relação isso? de amor e ódio, né, doutora? Os Exato. pacientes falam assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o corticoide. Ele nos salva, mas a gente sabe, a gente que... Eu já fiquei mais de um ano tomando o corticoide de forma ininterrupta. A gente sabe o quanto é difícil, mas ele nos salva também em algumas Exato. É isso situações. que você falou, assim, às vezes é necessário, mas o reumatologista que prescreve o corticoide, ele já está pensando em quando ele vai tirar aquele corticoide, porque ele sabe o mal que aquilo faz. E aí entra a ciclofosfamida, o metotrexato, eles vão resolver a doença? Vão. Só que eles não têm uma ação rápida. Eles têm uma ação mais devagar. Eles levam 1 mês, 2 meses para fazer efeito. E aí lá, 3 meses, quando eles começam a fazer um efeito bom, a gente começa a diminuir o corticoide. Então serve para Aos duas coisas, pouquinhos, né? né? Tanto para tratar quanto para tirar o corticoide. Para tirar, é verdade, os poupadores. Doutora, tenho psoríase como reação paradoxal ao biológico. Minhas orelhas e ouvidos sempre estão muito inflamados. Pode ter alguma relação com a policondrite? Pode. Então, na verdade, acho que eu estou entendendo que ela tem psoríase e tem alguma dúvida em relação ao fato de poder estar com policondrite, não é isso? Na verdade, eu acho só que ela faz biológico e um efeito colateral do biológico pode ser a psoríase induzida. Que é Ah, chamada... então, ela ainda não tem o diagnóstico, né? Ela tem psoríase, Não, usa ela biológico. tem ao contrário, ela tem alguma doença reumatológica, talvez a policondrite, ela usa biológico e ela fez uma psoríase como efeito colateral. Isso acontece. Nós temos um caso de uma pessoa que desenvolveu policondrite, ela tem espondilite, faz uso biológico e até aí teve uma policondrite devido ao uso. Exato, e pode ter a ver sim, porque a espondilite anquilosante é uma daquelas doenças que entra no 30%, né, de associação com a policondrite. O biológico trata as duas coisas, mas pode não pegar também essa parte. Então, eu aconselho você, dessa parte de orelha e nariz sempre inflamado, você vê alguma outra opção, às vezes anti-inflamatório, às vezes dose baixa de corticoide. A Dapsona é um excelente medicamento para isso, muito bom. Só que tem que tomar cuidado, porque ela pode diminuir plaqueta, então tem que ficar de olho. E também para quem tem deficiência de G6PD, que é uma enzima, pode fazer uma anemia muito grave. Então sempre tem que pesquisar. Então é um medicamento que não pode ser tomado à toa, tem que ser com acompanhamento médico. Mas é muito, Sempre com muito bom. orientação, né, doutora? Sempre. Sempre com orientação, né? Sempre com orientação. A orientação médica é fundamental. A gente sempre conversa isso com o grupo. Isso é básico, assim, é o básico. A gente tem que ter um acompanhamento médico regular, né? Exato. Doutora, uma pergunta, como funciona a imunidade nas doenças autoimunes? Se tomamos, a gente acho que até falou um pouquinho, né? Se tomamos medicamentos imunossupressores, podemos comer alimentos que melhorem o sistema imunológico? Eu acho que ela está se referindo aos alimentos inflamatórios, né? Eu acho que ela Ditos quis inflamatórios. dizer, fez até sentido, porque assim, o que acontece? A doença autoimune, ela é um excesso de imunidade, digamos assim, né? E eu acho que ela ficou com medo de se comer alimentos que aumentam a imunidade, ela aumenta a doença. Eu acho que a pergunta seria essa, assim, né? Essa discussão que a gente teve lá no grupo, todo mundo falou, meu Deus, então eu não posso fortalecer meu sistema imunológico? Exato, mas não é assim. Por que acontece? A doença autoimune, ela é um excesso de imunidade, mas num local errado, né? Num local específico. Não é que a sua imunidade como um todo não funciona. Você continua se defendendo contra vírus, bactérias, né? Só que em algum momento os seus anticorpos se confundem e atacam sua orelha, ao invés de atacar só os... É uma desorientação, né, doutora? Não é falta de força, Exato, é falta de orientação. não. Então, assim, tem problema de fazer o sistema imune alimentos, coisas saudáveis? Não, é fundamental, porque você precisa dessa imunidade justamente para combater vírus, bactérias, né? E mais ainda porque você usa imunossupressor. Então, a comida é fundamental, É verdade. a atividade física é fundamental, você não vai causar uma piora na sua doença. Isso, é verdade. É muito importante falar isso, né, doutora? Olha, é comum um paciente com policondrite recidivante ter manifestações na pele como placas do tipo Peraí que eu não estou lendo direito. Urticariforme. Eu sem óculos, tem horas que... Urticariforme. É super, super normal. Existe uma vasculite, inclusive, que é a vasculite urticariforme. Qual que é a diferença dela para a urticária? A urticária geralmente é uma reação alérgica que a gente faz, né? Pode ser qualquer coisa, remédio, ambiente. Geralmente ela aparece, fica aquele vermelhão e some das cicatrizes e aparece. A vasculite urticariforme
ela aparece do nada, geralmente na atividade da doença, some rápido, sem deixar cicatriz nenhuma. Parece que nunca aconteceu. E tem tudo a ver Eu já tive isso. com a atividade das vasculites. Todas, qualquer uma pode dar vasculite cariforme, inclusive a policondrite. E, doutora, a senhora sabe, infelizmente, como talvez a vasculite não seja, não sei, talvez muito comum, eu na ocasião procurei muito dermatologistas e ninguém conseguia diagnosticar o que eu tinha, né? Eu tive isso, uma urticária assim. É que a primeira vez que você vai ter, né, é muito mais comum urticária, primeira vez, né? É o que as pessoas vão pensar. Agora, se aquilo começa a ficar recorrente, aí daí a importância da história, né? Daí a importância de, e você sente mais alguma coisa? Aí talvez você ia citar, minha orelha às vezes inflama, né? E aí a importância de fazer a ligação dos sintomas, que muitas vezes o próprio paciente não vai fazer. Ele não vai se ligar, a pele dele não tem relação com aquela orelha, né? Não tem relação com a multidão. Não tem nada a ver. É difícil, né, doutora? Até, por exemplo, a rinite de repetição pode ser um sintoma de doença reumática, né? Com certeza, porque pode ser do desabamento, pode ser de inflamação local. A granulomatose, eu conversei com pessoas com granulomatose que as primeiras manifestações foram uma rinite de repetição. E aí, quando você... Demora, né, até chegar o diagnóstico, né? É por isso que eu falo, demora muito. Então, quando uma coisa tá batendo na tecla e tá dando errado, né? Tipo, tô tratando e não tá dando certo, a gente tem que sair daquele meio e procurar. É claro que não é toda rinite que a gente vai pensar em granulomatose, é muito raro. Mas começou a tratar direitinho e não melhorou, vamos pensar no que pode estar acontecendo, né? É verdade. Doutora, explique a diferença de psoríase e policondrite. Vamos lá. É totalmente diferente. Psoríase é uma doença de pele autoimune, né? É uma doença que dá na pele e ela é autoimune que nem a policondrite, mas ela não faz vasculite. E ela geralmente tem uma relação com estresse também, ela tem os mesmos gatilhos. A policondrite, ela é uma doença de cartilagem. Ela pega mais cartilagem da orelha, cartilagem do nariz, da parte respiratória e vasos, é uma vasculite. Ela até pode dar lesões de pele, inclusive lesões que às vezes podem confundir com psoríase. Realmente é difícil esse diagnóstico. Em casos muito difíceis, a biópsia ajuda, porque a biópsia é bem típica de psoríase e típica de policondrite, então ajuda. Aí ajuda para o diagnóstico, né, doutora? Alguém perguntou aqui, pode ser hereditário a policondrite? Meu pai tem arterite de Takayasu e eu a policondrite. Existe relação entre as patologias? Doutora, eu queria até lhe contar o seguinte, nós temos no grupo o caso de 2 irmãs com policondrite. E temos o caso de um rapaz que teve policondrite na infância, nunca mais manifestou, tem um filho e hoje o filho dele tem policondrite. Então, essa questão da hereditariedade, né? Se ele existe. Não, perfeito. Tem relação. Não é obrigatório, né? Não é aquelas doenças assim que você tem, você deixa de pensar em ter filho, né? Por conta da genética, não é uma coisa assim. Mas a gente sabe que existe sim uma carga genética ligada ao gene HLA-DR4, que é o mesmo gene ligado a outras vasculites, como a arterite Takayasu e a artrite reumatoide. Então, sim, tem relação com certeza o fato de seu pai ter Takayasu, né? Você policondrite, a sua irmã. Isso é um fator de risco, digamos assim. Né? É mais uma coisa que deve ser perguntada na história, né? Alguém na família tem alguma doença dermatológica, alguma doença autoimune? Qualquer uma é importante. Doutora, eu pergunto, a gente tem um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde eu entrevisto pessoas com policondrite, é uma pergunta que eu sempre faço. Na sua família tem pessoas com doenças autoimunes, né? Aqui, olha, a minha primeira crise, tive dores de cabeça, afetou coordenação motora, tontura, dores nos olhos, fadiga e dores no externo. Por último, a orelha inflamou, mas eu tenho aftas e úlceras. Caramba. Já que chama atenção, né? Tipo, é claro que pode ser policondrite, mas no seu caso eu fico na dúvida se não tem alguma outra vasculite aí junto. Porque é muita coisa, né? Muita coisa junto. As aftas e úlceras, né, doutora? Exato. Em relação com BC, né? Exatamente. Que pode vir junto, né? Nesse sentido, tem uma pergunta aqui dizendo assim, a policondrite pode desencadear problema no sistema nervoso, tremores, fraqueza muscular, tontura, névoa em raciocinar, coordenação motora, observação sem uso de nenhuma medicação antes do diagnóstico?
É possível, não é tão comum tudo isso. Algumas delas, ela pode dar. Tontura, por exemplo, está muito associada a labirinto, à orelha, né? Então, com certeza, pode ser da doença. Motora, coordenação motora, manifestação do sistema nervoso central, pode, mas é menos de 2% dos casos, é muito raro. Porque pode fazer meningite, pode dar alteração do sistema nervoso central mesmo. Fadiga, Num com caso certeza mais pode, né? avançado. Sintomas sistêmicos. Num caso mais avançado. Mas o que a gente sempre tem que lembrar? A fibromialgia adora andar com as doenças autoimunes, né? 30% dos pacientes que têm doença autoimune podem desenvolver características fibromiálgicas durante a atividade da doença. É verdade. Então, essa parte de esquecimento, de muita fadiga, dor, né? Pode ter total relação. É verdade. As comorbidades, né, doutora, se juntam, fica tudo ali, a gente fica meio confuso às vezes, né? Tanto Com sintoma, certeza, né, doutora? muita coisa. Olha, aqui tem uma pergunta assim, dizendo, já tenho policondrite e sinto os pés gelados e roxos, livedo reticular, urticária ao caminhar, espasmos na musculatura e inchaço ao exercitar. Devo investigar outra possível causa? Sem uso de nenhuma medicação antes do diagnóstico. Deve, com certeza, porque assim, parece algo mais sistêmico, né? Dá uma lembrança de vasculite mais sistêmica. Então, assim, pode ser tudo da policondrite? Pode, mas 30% dos casos está associado a outras vasculites. Então, nesse caso, É bom ver, né? assim, com certeza. Tenho sintomas na orelha com diagnóstico policondrite em julho de 2019. Trato com prednicina e methotrexato, já com a dose mínima dos dois. As orelhas não voltaram a inflamar, mas eu sinto dor. É a nossa Adriana querida. Não é legal sentir dor, né, Adriana? É bom não estar inflamando, já é uma coisa boa, mas o ideal é você não sentir a dor também. Então dá para tentar dar uma olhada o que mais dá para ajustar no seu tratamento, né? Tem várias outras opções também. Um exame de ANCA positivo é suficiente para um diagnóstico de vasculite ou é necessário também uma biópsia? A Nájila que está perguntando. Perfeito, Nádia. O ANCA não é suficiente, né? Só um ANCA positivo isolado não é suficiente. Até porque tem dois tipos de ANCA. Tem o ANCA-P e o ANCA-C. O ANCA-C, ele ainda é um pouquinho mais específico, quando ele vem positivo, né? Pra gente pensar em granulomatose, com poliangeite, cama vasculite. O ANCA-P, a gente brinca que ele é muito dado. Ele pode vir positivo, inclusive, com o uso de medicamentos, como hidralazina, medicamento de pressão, medicamento de tireoide. Então, assim, ele não é específico, né? Então, você tem que ter um contexto clínico, sempre, sintomas clínicos de vasculite. ANCA pode ajudar e biópsia com certeza pode ajudar. Mas a gente sempre tem que ter o critério clínico primeiro. Ah, ótimo, tá. A dor continua mesmo na remissão? Como é a remissão? É a Adriana que está perguntando? É a que falou ainda há pouco que ainda sente dor. Idealmente não, né? Idealmente remissão a gente quer você sem sintomas clínicos e sem evidência em exames de atividade da doença. Então, a remissão é sem dor. Com dor ainda tem alguma atividade. Ou sequela, né, doutor? pode ser opção também. Olha, outra pergunta aqui. Doutora, quando passamos a ficar ruim da cabeça, esquecimento, às vezes eu vou falar e as palavras somem. Então, são aqueles sintomas que a gente falou que são parecidos com a da fibromialgia, né? Que acontecem em doenças autoimunes, que realmente dão perda de concentração e tudo mais. Mas é claro que quando tem esquecimento, a gente precisa excluir outras coisas. Deficiência de vitamina B12, por exemplo. A gente precisa pesquisar sorologias para hepatite, sífilis, HIV, que sempre o diagnóstico diferencial é importante. Então, a gente tem toda uma investigação do esquecimento antes de culpar a doença em si. É verdade. Até fadiga, né, doutora, também excessiva, né? Exatamente. Doutora, as deformações de orelha e septo nasal podem ser corrigidas por cirurgias plásticas? Alguém perguntou. Então, foi aquilo que a gente falou. Eu até fui pesquisar. Existem casos de correção? Existem. Existem casos que foram de sucesso e casos que não foram de sucesso, mas são muito poucos, são relatos. O que eu iria, se fosse meu paciente, né? Eu ia pensar junto com ele qual que é a vantagem, né? Risco e benefício. Porque, assim, benefício, a gente sabe que muitas vezes esteticamente atrapalha demais, né? Então, a pessoa fica mal, aquilo torna um fardo na vida dela. Mas, qual que é o risco? Aquilo que a gente comentou lá atrás. Que quando a gente corta a cartilagem, corta o nariz, a gente joga pedaços na corrente sanguínea. E o nosso corpo
encara aquilo como se fosse algo do mal, um vírus, bactéria, né? Quando tem a policondrite. Então, você pode reativar uma doença que está quieta. É certeza? É Não. Por isso verdade. que tem que botar na balança mesmo o grau, né, da cirurgia, como a doença está quieta, se está quieta há muito tempo. Então, tudo é uma balança. É verdade, doutora, eu entendo perfeito. Olha, doutora, o estresse faz a doença atacar? Com certeza. Qualquer doença, gente. Qualquer um. E a gente com doença autoimune, os relatos são muito grandes assim nesse sentido. Meu Deus, eu me emocionei. Eu sou uma que se me emocionar, minha orelha queima. Mas é verdade. Ai, Jesus. Ó. Doutora, aqui, ó, quando o PCR dá muito alterado, minha irmã deu 159. O que pode se fazer nesse caso para parar essa inflamação? Primeira coisa que a gente tem que fazer eu acho que é Rosilma, né? É o PCR, a gente tem que diferenciar. PCR alto significa inflamação alta, mas também pode significar infecção bacteriana muitas vezes. Então, a primeira coisa que tem que fazer é descartar alguma infecção. Ver se a pessoa não pode estar com pneumonia, infecção de urina, infecção de pele, né? Com pus, alguma coisa assim. Se a gente descarta a infecção, aí a gente pode pensar que é da doença. E aí, sendo da doença, a gente precisa ativar tratamento para parar a doença. Por exemplo, o corticoide, né? Entendi, doutora, porque pode ser até outra doença, né? Pode ser a manifestação de uma outra doença. Pode ser uma pneumonia, né? Pode ser, às vezes, um abscesso que a pessoa nem sabe que tem. Então, tem que sempre dar uma investigada. Doutora, alguém perguntou, qual o método contraceptivo mais indicado para quem tem a policondrite? Acho que é até para doença autoimune, né, de uma forma geral, né? Então, essa é uma pergunta muito comum mesmo. O que acontece? A gente tem isso bem definido no lúpus. O lúpus é uma doença autoimune que ele é ativado pelo estrogênio. Então, nos casos do lúpus, a gente não indica anticoncepcional combinado. Quais que são os anticoncepcionais combinados? São aqueles que têm estrogênio e progesterona. Então, tem que sempre olhar na pílula que você toma, né? Se é dos dois ou se é só de progesterona. E também tem aqueles métodos que é o anel, né? O anel também tem estrogênio. Tem aquela injeção mensal que é estrogênio. Então, a gente tem que preferir métodos com progesterona, isso no lúpus. Nas outras doenças, na vasculite, por que a gente também tende a preferir mais a progesterona que o estrogênio? Porque o estrogênio ele é pró-trombose. E a gente sabe que uma manifestação que pode acontecer na vasculite é a trombose. Então, a gente tende a evitar em casos que tiveram ou tem alto risco para trombose. Mas se a sua doença está controlada, você se cuida bem, você toma anticoncepcional há muito tempo, não precisa trocar, tá? Qual que, assim, seria o melhor, mais seguro? É o DIU. O DIU de progesterona ou o DIU de cobre, né? Porque é um hormônio local. Não faz aquela ação no corpo todo. Então, é o mais seguro mesmo. Ele não funcionaria como adjuvante, assim? Eu me lembrei agora, assim, daquela polêmica questão da síndrome de Ásia, né, doutora? Ele não poderia funcionar assim, quer dizer, o organismo reconhecer como algo, como um inimigo e ativar o sistema imunológico? Então, isso já foi perguntado em várias síndromes autoimunes, mas o DIU não foi relacionado. Não foi. Ai, não que bom, né? Relação. Tanto que a gente tem muito paciente com lúpus que usa DIU, Jogren, então, tipo, o que dá super certo. Isso já foi levantado. Ai, né? que bom. Inclusive, a síndromiase. Ai, que bom. É uma discussão muito grande, né, na reumatologia, na medicina, porque, na verdade, até hoje não foi tão comprovado, né? Alguns casos específicos, então tem opinião, mas o DIU realmente saiu. Não parece ter causado nenhum problema. Doutora, eu tenho até acompanhado agora a última, a 37ª, né? O 37º Congresso de Reumatologia tratou até, né? Falou da síndrome de Ásia. É uma questão que a gente tem. Quem tem doença autoimune, a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa. E, doutora, de forma geral, assim, o que a senhora recomenda para pessoas que tenham policondrite recidivante? Quer dizer, assim, a gente se afastar do estresse, evitar o estresse, algum tipo de recomendação específica que a senhora... Afastar do estresse sempre seria ótimo, né? Mas às vezes não tem como. A gente sabe que não tem como. Ainda mais no dia de hoje, ano de Covid, né? Pandemia, essa loucura. Então, afastar de estresse é quase impossível. Então, o que eu recomendo? Sim, medidas de saber lidar com o estresse é muito importante. Então, eu sou muito a favor de terapia. Eu acho que terapia é um autoconhecimento muito importante. Você aprende a enfrentar os filhos,
né, que geram a doença, você aprende técnicas de enfrentamento, de luta, né, de evitar aquela catástrofe de, meu Deus, eu tô muito mal e isso vai para frente, só pensar mal. Excelente. Então, eu sou muito excelente, doutora, né, até para ajudar a aderência. E, assim, é muito importante uma conexão com o seu médico, uma educação sobre a doença. Isso que vocês estão fazendo, não é só ler sobre a sua doença. Isso, exato. Questionar, porque você precisa saber o que está acontecendo com você e você precisa saber o que pode acontecer se você não tratar, né? Ah, é só a minha orelha que vai ficar inflamada e eu não ligo para isso? Não, não é só isso, né? Então, exatamente. assim, doutor, perfeito. Então, assim, acho que educação, terapia, boa conexão, aderência ao tratamento, acho que são pontos que ajudam demais. Bons aliados, né? Ótimos aliados, né, doutora? Com certeza, eu falo sempre isso com o pessoal. Precisamos aprender sobre a nossa doença, conhecer nosso corpo. Quanto mais a gente conhece a doença, melhor a gente procura o tratamento, procura ajuda, né? Até reconhece, opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou procurar ajuda, né? Muito bom. E a questão da terapia, doutora, recentemente, nosso grupo, eu percebi no grupo uma tristeza, muito sofrimento, né? Muitas pessoas sofrendo, né? Infelizmente, a gente vê isso porque a doença traz um sofrimento, né? A gente não pode negar isso. Então, as pessoas estavam muito abatidas e eu corri atrás de uma psicóloga voluntária, uma psicóloga do nosso grupo, inclusive com policondrite, se dispôs e nós começamos um trabalho de terapia de grupo. Vamos fazer uma pausa agora pelo Natal, pelas festas, mas é algo justamente para isso, para dar um suporte, né, para o grupo. E a gente viu uma melhora, né? Aqui, doutora, alguém está perguntando sobre a vacina. Olha, e agora faltam 7 minutos do Instagram, não tira a gente do ar. Doutora, olha, vamos tomar vacina contra o Covid? Vamos poder tomar vacina contra o Covid? Vamos acho que dá tempo. Qual que é a vacina, né? Se for a Coronavac, sim, porque ela é de vírus inativo, não tem nenhum problema. Isso. A da Oxford, eu acho que é vírus inativado, a gente ainda não tem no Brasil, né? Mas realmente não poderia tomar os imunossuprimidos. Mas a da Coronavac e aquela da BioNTech, né? Pode. Sim. Doutora Renata, muito obrigada, querida. Ela dizendo, live excelente, parabéns pela iniciativa e esclarecer aos pacientes sobre a doença. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Nossa, doutora, que live excelente, excelente. Nossa, assim, só tem gratidão, assim, não tem mais nada para falar. Uma live excelente, esclarecendo tantos pontos, respondendo a tantas perguntas, de uma forma tão objetiva, tão generosa. Nem sei como lhe agradecer. A senhora vê o quanto nós temos de perguntas, né? É uma doença muito rara, a policondrite recidivante. Esses dados de incidência que nós temos, infelizmente, nem são brasileiros, são que nós tomamos emprestado, nós ainda não temos. O Policondrite Amigos tem um cadastro nacional de pessoas com policondrite que a gente está tentando montar para saber quantos somos, né, no Brasil. Estamos também trabalhando para que a doença seja reconhecida como potencialmente grave para fins de benefícios previdenciários, né? E a gente está lutando muito para divulgar a patologia. Eu quero que a senhora saiba que pode sempre contar com a gente. Foi um prazer lhe conhecer. Nossa, assim, uma pessoa carinhosa, generosa, tão bem informada, tão disposta a partilhar seu conhecimento. Muito obrigada. Esse grupo está crescendo e está sendo muito, muito importante, eu acho, para todos nós que conseguimos nos apoiar, né? Porque o objetivo principal é criar uma rede de apoio para pessoas que se sentem isoladas diante de uma doença rara, né, doutora? Não, vocês estão certíssimos. E Sol, parabéns, viu? Parabéns a vocês pela iniciativa, pelo grupo, por correr atrás. Obrigada. De não só entender, né, a doença, o tratamento, assim como tudo que isso gera, né, todos os problemas que vêm junto, que vocês podem desenvolver a partir disso, né, tudo que você falou. Verdade. Eu estou muito grata de estar aqui, isso para mim foi um aprendizado. Muitas das perguntas que vocês fizeram, eu parei para estudar, para ver se tinha surgido novidades, e tinham, né? Porque Então, assim, foi verdade, muito bom para mim também, com certeza, me engrandeceu. Obrigada. Olha, estão dizendo que nós duas somos muito simpáticas, doutora. As duas são muito simpáticas, gratidão. Doutora, deixe seu endereço, seu site, por favor. Você também, Adriana, uma fofa. Ah, claro.
Gente, quem quiser me seguir, pode me seguir à vontade, mandar direct pra mim. Adoro responder perguntas, eu sempre respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre que eu parar pra olhar, eu vou responder. E eu tenho um site também, que é www.brunagiusto, meu nome, reumatologia.com.br. Ai, que bom, doutora. Olha, alguém pergunta se tem como salvar a live. Eu vou salvar a live. Pode ficar tranquila que eu vou salvar e vou partilhar, tá bom? Aqui, ó, muito boa. Queria muito que minha irmã assistisse, mas ela está sem net no momento. Rovaz, é a irmã. Doutora, muito obrigada. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Teve o prazer e a honra de conversar com a doutora Bruna Giusto. Ficamos enriquecidos com essa aula. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar um conhecimento tão importante. Aqui todos aqui agradecendo, doutora, dizendo que adoraram a live. Adoraram a live. Muito obrigada. Estamos sempre à sua disposição para o que precisar, tá, doutora? Obrigada. Vocês também, obrigada por estar com a gente aqui, né, nessa quinta-feira, tarde, todo mundo aqui até o final. Muito obrigada mesmo. É verdade. Eu tô disponível Ó, tô também. dizendo show. O que eu puder ajudar, tô aqui. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Vamos combinar outras coisas, quem sabe, né? Vamos, com certeza. É só crescer, né? Difundir mais as vasculites pelo mundo. É verdade, doutora, é verdade. E falar um pouco mais de doenças reumáticas raras, porque são tão pouco faladas, né, doutora? Com certeza, né? Para parar essa história de paciente, só vir parar no consultório quando o médico encaminha, né? Para ele conseguir vir sozinho. É verdade, é verdade. Porque é pouco conhecida, né, doutora? E a gente tem que tirar um pouco desse véu de invisibilidade que as doenças raras têm, né? Com certeza, com certeza. A todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada aí no Instagram, que não nos tirou do ar. Um abraço, doutora. Até a próxima. Um abraço, muito obrigada. Beijo grande. Obrigada por tudo. Foi um prazer. O prazer foi meu. Conte com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com tanto carinho nos ouvindo. Um beijo. Beijo. Coraçãozinho. Coração. Beijo. Tchau, querida.